só. Na semana passada, eu fiquei muito preocupado em realizar alguns problemas, né, envolvendo o conceito de pH e problemas diferentes, né? Cada um problema com uma abordagem diferente, né? Então, é isso. pH, o cálculo de pH envolve esses tipos de questões, assim, variadas, né? Fabielle, pera aí rapidinho, deixa eu só te perguntar um negócio. Porque Falar. aqui, quando você postou os slides da semana passada, as resoluções dos exercícios que você fez na aula não estavam junto. Não sei. Sinceramente, não sei. Eu devo ter pego uma versão não salva, então, porque aqui tá salvo, tá vendo? Mas aí o que acontece? A cada aula eu tô colocando uma continuação. Então eu coloco na última, nessa aula de hoje, eu coloco tudo que tá antes, nesse slide aqui, você vai ter todas as resoluções anteriores, tá bom? Eu vou continuar aqui. Beleza. Não sei por que isso aconteceu, mas enfim, eu devo ter pego alguma versão que eu não salvei aqui no computador. Cara, é muito doideira esse negócio de aula online, você não tem noção. Primeiro que eu tive que preparar o meu material todinho, porque eu não tenho material de slide, né? A maior parte do material para ser sincero para vocês, é meio que no improviso a minha aula, assim, improviso que eu digo assim, né? Não tem muita coisa preparada, tá preparada na minha cabeça, né? Falo improviso, assim, não é nada nas coxas, mas assim, eu tenho uma sequência de ensino que está na minha cabeça já, programada. E aí, cara, eu tive que adaptar todo o material aqui, e eu tenho seis turmas, tô dando aula na pós-graduação que tem no IFES, tô orientando o aluno com TCC, cara, embolou tudo, uma confusão geral. Mas enfim, tá dando certo. É bom que depois de preparar esses materiais aqui, vai ficar legal para dar aula na sala de aula, para fazer atendimento, e por aí vai. Eu tenho que preparar todos os slides aqui. Ainda bem que eu tenho essa ferramentazinha de escrever aqui, que eu acho que todo professor tinha que ter, que é legal, né? Escrever aqui, resolver na munheca mesmo, na mão, né? Então tá. Aí nós fizemos vários exercícios, né? Aí acho que o último que a gente fez foi esse aqui do IME, se eu não me engano. Nós fizemos outras aqui, uma de diluição também, envolvendo pH. Sim, fizemos uma de mistura de volumes iguais, também essa. Beleza. Aí é o seguinte, vamos retomar a discussão, falando de um tema aí que tem a ver com pH ainda, mas é uma situação muito específica, que é uma técnica que vocês já viram, nós já fizemos uma aula prática. Eu lembro que a gente fez essa aula prática quase quando eu comecei a dar aula para vocês no início do segundo ano, que é chamada titulação ácido-base. Não sei se vocês se lembram, na aula prática, eu determinei com vocês, a gente foi lá para o laboratório, determinar o conteúdo de ácido acetil salicílico no comprimido. E aí, para isso, a gente usou essa técnica chamada de titulação, né? É uma técnica usada, uma técnica experimental antiga, muito usada para fazer o que a gente chama de doseamentos. Doseamentos. Nossa, inverti. Doseamento. Alguém escreve um X aí no chat para mim, fazendo favor? Qualquer coisa. Beleza, obrigado. É porque eu estou com o celular aberto aqui, eu estou conseguindo ver as mensagens, caso alguém pergunte. Obrigado. E aí, não sei se vocês se lembram dessa titulação, né? Qual é a base da titulação, né? Você tem uma substância problema. Alguém querendo perguntar? Está com o microfone aberto? Águida. É uma substância problema, e essa substância problema, que tem lá um determinado soluto,
cuja concentração você não conhece. Essa concentração é desconhecida. E aí você faz uma reação química, com uma solução de concentração conhecida, que você conhece a concentração. Então, você tem uma solução que você não tem a concentração e você tem outra como referência, vamos dizer assim, que você conhece a concentração. E, baseado na quantidade de solução que você usou para reagir com o soluto que está contido no seu problema, você determina a concentração do soluto desconhecido. Por isso que é chamado de doseamento, né? É uma técnica muito, muito antiga e muito usada ainda até hoje para você medir uma quantidade, por exemplo, de uma amostra desconhecida. Eu vou passar aqui um vídeo rapidinho para vocês relembrarem essa titulação. E aqui na titulação ele vai usar exatamente a titulação do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, tá? Então, um vídeo aqui só para vocês relembrarem. Depois a gente fazer uma discussão sobre pH, tá bom? Vou soltar aqui o vídeo.
Tirando a musiquinha enjoada aí, né? O cara podia fazer uma edição mais rápida também, que foi bem lenta. Mas tá bom. Deu para vocês entenderem e relembrarem essa técnica, né? Que é a técnica da titulação. O objetivo da técnica, nesse caso, ele queria determinar a quantidade, a concentração do ácido clorídrico, né? Então, ele colocou o ácido clorídrico embaixo, na Alemanha, encheu a bureta com hidróxido de sódio, cuja concentração de hidróxido de sódio ele conhecia, e aí o objetivo agora do final do vídeo é calcular qual é a concentração de hidróxido de ácido clorídrico que era desconhecida, né? Uma forma bem fácil de resolver isso aí é por cálculo estequiométrico, né? A gente fez isso lá no laboratório para o caso do AS, né, da aspirina, né? A gente determinou o AS da aspirina por uma técnica parecida. A fenolftaleína, nesse caso, é o indicador, né? Um indicador que muda de cor dependendo do pH do meio, né? E aí ela é colocada ali no início da reação para indicar o momento em que a reação aconteceu de forma integral, né? A gente chama de ponto final da titulação. Mas, enfim, esse vídeo foi só para relembrar a técnica. Eu vou dar uma outra visão na técnica agora, uma outra visão. Eu não estou mais preocupado em determinar o teor da amostra desconhecida e tudo mais, por cálculo estequiométrico. Não estou afim mais de fazer isso. O que eu quero fazer, tá, é o seguinte, né? Aí tem um vídeo, tem uma imagem aí que representa a mesma coisa, mas enfim, não vou repetir, falar disso. Eu quero o seguinte, um problema aqui, né? Quero resolver um problema com vocês. Vamos supor que eu tenha, né, um medidor de pH aqui embaixo no Erlenmeyer. Um medidor de pH. Ou pHmetro, né? Seria o nome correto. Eu tenho um medidor de pH e eu insiro esse medidor de pH aqui e eu quero monitorar o pH à medida que eu vou adicionando o ácido sobre a base, ou a base sobre o ácido, né? No caso aqui específico seria, ó, 50 ml de uma solução de HCl 0,1 mol por litro são titulados, ou seja, aqui embaixo, ó, eu tenho 50 ml de ácido clorídrico 0,1 mol por litro. E ele está titulando, ou seja, ele adicionou aqui na bureta uma solução de 0,1 mol por litro de NaOH. Então, na bureta, ele colocou NaOH na concentração 0,1 mol por litro. Então, nesse caso aqui, eu estou partindo do pressuposto, isso não é comum na titulação, mas eu estou partindo do pressuposto que eu já conheço as concentrações, tanto de quem está embaixo, no Erlenmeyer, tanto quem está na bureta. Tá? E, de novo, eu coloquei um pHmetro aqui dentro da bureta, do Erlenmeyer, aqui embaixo, né, no frasco de baixo, para monitorar a variação do pH à medida que eu vou abrindo a torneirinha aqui da bureta, à medida que eu vou reagindo, né? E aí ele coloca algumas situações, ó. Calcular o pH da solução, letra A, antes da adição da base, ou seja, com a torneira ainda fechada, Letra B, após a adição de 25 ml do NaOH, depois que eu abri a torneira e deixei escorrer 25 ml de NaOH. Letra C, depois que eu adicionei 50 ml de NaOH e depois que eu adicionei 100 ml de NaOH. Ele quer saber o pH em cada uma dessas situações. Letra A, letra B, letra C e letra D. Entenderam aí o problema? Vou começar com a letra A. Letra A é o seguinte, bom, antes dele adicionar uma base, né? Antes de adicionar a base, a única coisa que eu tenho aqui embaixo, é o ácido, né? É o ácido clorídrico. Eu não tenho mais nada a não ser ácido e água, né? Uma solução aquosa de ácido clorídrico. E na letra A, então, com a torneira fechada, o ácido clorídrico, a gente sabe que é um ácido forte, ele ioniza 100%, né? Ele vai liberar H+, mais Cl-, né? Então, se a concentração aqui vale 0,1 mol por litro, vai liberar 0,1 mol por litro de H+, e 0,1 mol por litro de Cl-. Meu foco, obviamente, está aqui, né? Para eu calcular o pH, eu preciso saber
calcular o menos log da concentração de íons H+. E o pH, então, vai ser o menos log de 10 a menos 1, né? Andando com a casa aqui para trás, né? 10 a menos 1. Passando para frente, resolvendo o log, o pH vai ser igual a 1. Beleza. Facílimo isso, né? Então, antes de abrir a torneira, no tempo zero, né? No tempo zero que eu digo, no início da minha titulação, eu começo a minha titulação com pH igual a 1. pH igual a 1. Alguma dúvida? Quando tiver dúvida, pode perguntar no chat ou abrir o microfone. Letra B, agora eu começo a ter problema. Por que eu começo a ter problema? Porque eu estou adicionando, olha, 25 ml de NaOH. Eu estou adicionando 25 ml de NaOH em quem? No HCl. E a gente sabe que ácidos e bases são substâncias incompatíveis, né? Reagem entre si. Para formar o quê? Sal e água, né? Então aqui começa a ter a reação, que é a famosa reação de neutralização. Eu tenho HCl reagindo com NaOH para formar sal mais água. Sal mais água. Né? Ácido mais base, sal mais água. E aí, bom, vamos usar aqui uma lógica, né? Que a gente pode usar lógica nesse problema porque é uma situação que envolve dados mais fáceis, assim, números fáceis. O que seria isso? Ele está colocando aqui embaixo, no Erlenmeyer, ele tem 50 ml de solução. 50 ml. E outro detalhe importante, né, para facilitar o nosso raciocínio. A concentração tanto do ácido quanto da base são iguais. 0,1 e 0,1. A pergunta que eu faço para vocês. Qual é o volume de NaOH que eu preciso reagir, que eu preciso adicionar aqui no Erlenmeyer? Qual é o volume de NaOH que eu vou precisar adicionar para neutralizar completamente esses 50 ml de HCl? Fala para mim aí. 50 ml também. 50 ml também. Isso eu só posso afirmar isso por quê? Porque a concentração aqui de ambos, né, tá igual. E segundo, porque a reação é 1 para 1. Quando não é, a gente tem que fazer uns cálculozinhos para ver quem sobra, quem não sobra e tudo mais, né? Mas não é nada difícil de se fazer. Então, já sei que eu preciso, para neutralizar esse ácido que está aqui embaixo, eu preciso de 50 ml da base, para neutralizar completamente. E, de novo, insisto nisso. Eu só posso afirmar porque as concentrações estão iguais e porque a reação é 1 para 1. Mas a letra B, veja, na letra B, ele adicionou 25 ml de NaOH. 25 ml de NaOH ainda não é suficiente para neutralizar completamente o ácido clorídrico, né? Por quê? O ácido clorídrico tem 50 ml e eu estou adicionando 25 ml. A concentração é a mesma de ambos, né? 0,1 e 0,1. Eu estou ainda na metade do caminho, né? Estou no meio do caminho. Então, o que eu posso concluir? A sobra, né? Eu tenho uma sobra de, entre aspas, 25 ml ainda, 25 ml de sobra de ácido clorídrico. Ok? Então, agora a gente precisa calcular, a partir dessa sobra, eu preciso calcular quanto de HCl, né, em mols estão sobrando por litro, para calcular um novo pH. Eu não posso calcular mais o pH não vai ser 1. Né? Primeiro, eu já sei que o pH não vai ser 1 mais. Por quê? Bom, se eu estou adicionando uma base e estou neutralizando o ácido que está aqui embaixo no Erlenmeyer, a tendência do pH, eu já sei, a tendência do pH é ficar menos ácido. E ficar menos ácido significa aumentar de 1. Né? Porque na escala de pH vai ficando menos ácido à medida que o número que vai crescendo. Então eu já sei que o pH não vai ser 1, vai ser algo maior do que 1. Então isso é até uma forma de você pensar estrategicamente no problema, para você falar, olha,
se der um pH menor do que 1, é porque alguma coisa está errada na minha resolução. Não pode ser menor do que 1, tem que ser maior do que 1. Beleza, maior do que 1 quanto, né? Vamos ver se a gente consegue calcular isso. A gente já descobriu que a gente tem 25 ml de sobra de ácido clorídrico. Né? 25 ml de sobra. E quanto em mols de sobra dá isso, né? Quanto em mols de sobra dá isso? Como é que eu vou fazer essa continha? Eu sei que a concentração aqui ó, é 0,1 mol por litro, né? 0,1 mol por litro. E está sobrando 25 ml de HCl. Então, eu vou fazer uma continha assim, ó. 0,1 mol de HCl está em 1 litro de solução. Está em 1 litro de solução. Né? É o que é dado pela concentração aqui, né? Mas não está sobrando 1 litro. O que está sobrando é 25 ml, que é 0,025 litros de solução, que é a sobra. Eu vou descobrir quantos mols de HCl eu tenho nessa sobra, que vai dar aqui 0, só aumentar o zero aqui, né? 0,0025 mols de HCl, de sobra, de excesso. Veja, eu não posso calcular o pH em cima disso daqui, da sobra, de mols, né? Eu tenho que calcular em cima da sobra de concentração. A concentração de HCl, nós já vimos, é igual, ó, a concentração de HCl da sobra ou de qualquer situação é igual à concentração de H+. É a mesma, né? Que é 100% ionizado. Então, a concentração de HCl é igual à concentração de H+, que é igual ao quê? Ao número de mols que sobrou, dividido pelo volume. Qual é o número de mols que sobrou? 0,0025. Qual é o volume? 25? Não, não é 25 que sobrou. Quanto que eu tenho agora? Ó? Eu tinha 50 antes no Erlenmeyer, mas eu adicionei quantos? 25. Então, o volume total no Erlenmeyer já não vai ser mais 50. E nem vai ser 25, vai ser a soma dos dois, vai ser 75 ml. Compreenderam isso? Então, na sobra, eu vou ter o número de mols que está sobrando dividido pelo volume da solução, que é 75 ml ou 0,075 litros, para dar aqui a unidade em mol por litro. Então, a concentração de H+, vai ser igual a 0,0025 dividido por 0,075. Isso vai dar, em concentração de mols por litro, 0,033 mol por litro. Entenderam aí? Alguma dúvida? Então, agora sim, agora eu posso calcular o pH. O pH, então, nessa situação, vai ser menos log da concentração de H+, que é 0,033. Então, o pH não é um log... Ô, Renan, você colocou 50 ml, por quê? Não entendi. Ele colocou isso há um tempão, quando você estava perguntando quanto de NaOH a gente ia precisar para neutralizar o HCl. Ah, eu nem tinha visto, desculpa. Eu vi aqui, vi atrasado. Beleza, tá bom. Aí eu tenho que calcular, pessoal, o menos log disso daí, né? Menos log disso aí não adianta, é calculadora científica, não tem solução. Ficaria menos log de 0,033. Isso vai dar 1,48. 1,48. Tá coerente, não tá? O pH passou de 1 para 1,48. Né? Lógico, porque a gente adicionou uma base. Né? Ao adicionar a base, eu começo a ter a reação de neutralização. Né? Começo a ter a reação de neutralização. Então tá coerente. O pH subiu. Então o pH passou de 1 para 1,48, agora vamos para a letra C. Letra C letra C é a mais fácil de todas, né? Que a gente já analisou antes, não é isso? Já concluímos, já concordamos. Quando eu adiciono 50 ml de NaOH, eu estou reagindo com 50 ml de HCl, e como eu sei que eles estão na mesma concentração, e a reação é 1 para 1, não tenho o que falar. A reação vai, nesse momento, a gente tem
o que a gente chama de ponto de equivalência da neutralização. É um nome técnico para esse momento, chamado ponto de equivalência. O que é o ponto de equivalência? É quando o meu titulado foi totalmente consumido pelo titulante, né? Titulado e titulante. Eu não tenho mais sobra de ninguém. Eu não tenho mais sobra de HCl, eu não tenho mais sobra de NOH. A única coisa que eu tenho nessa solução, já que eu não tenho mais isso, a única coisa que eu tenho é sal e água. E como eu sei, vai ser um assunto, o próximo assunto nosso. Como eu sei que esse sal aqui, ó, é um sal que não altera o pH do meio, é sal, né? E só tem sal e água, eu não preciso calcular nada. pH é igual a 7. Sem fazer cálculo nenhum, né? Eu já sei que pH é igual a 7. Ok? Então, olha só. pH começou em 1, foi para 1,48 e, de repente, foi para quanto? 7. Deu um salto aí, né? Deu um salto gigante, né? Variou muito o pH. Letra D. Letra D é após a adição de 100 ml de NOH. Aqui eu tenho o oposto agora, né? Eu já usei os 50 ml para neutralizar e eu estou colocando mais 50. Não é isso? Um total de 100, né? 100 ml. Então, o que vai ter aqui, ó? Nesse caso, vai ser o inverso agora, né? Eu vou ter sobra. Mas agora eu vou ter sobra de quem? Sobra de NaOH. Sobra de NaOH. Quanto de sobra de NaOH? 50 ml, não é isso? 50 ml. Então, a gente vai fazer o mesmo cálculozinho para descobrir agora quanto que sobra de NaOH. O pH agora não vai ser mais ácido, né? E nem neutro, como está aqui, ó. O pH vai ser básico, né? Porque vai ter sobra de hidróxido de sódio. Quanto que sobra? 50 ml. Então, vamos fazer uma regrinha de 3 aqui de novo, usando hidróxido de sódio. Qual é a concentração de hidróxido de sódio? Também 0,1 mol por litro. Então, 0,1 mol está contido em 1 litro de solução, 50 ml, 0,05x, x vai dar 0,00, acrescentando mais um zero, né? Mol de NaOH dissolve. Opa. De NaOH. Da mesma maneira, opa, faltou o slide aqui. Só um minuto que eu vou acrescentar aqui mais um. Faltou calcular a quantidade certinha aqui de slide. Mas, da mesma maneira que a gente calculou a sobra de ácido, né? A gente está calculando agora o inverso, que é a sobra de base. Eu tenho a sobra de 0,05 mols, que está num volume de quantos? Bom, aí, ó, de novo, ó. Está num volume. Tá? Eu tinha 50 de HCl, eu acrescentei mais 100, né? Ó, mais 100. O volume total vai ser 150, né? O volume final vai ser 150. Então, como o hidróxido de sódio é uma base forte, né, a sobra dela, tudo vai dissociar aqui, ó, em Na+, mais OH-. Então, se eu descubro a concentração de hidróxido de sódio, eu estou, na verdade, também descobrindo a concentração de hidroxila, né? Qual é a concentração de sobra? A concentração de sobra de NaOH, que é igual a de hidroxila, porque aqui a dissociação é 1 para 1 para 1, a concentração vai ser o número de mols dividido pelo volume. Então, vai ser igual ao número de mols, a gente descobriu aqui, ó, 0,005 mol, dividido pelo volume final, que é 150 ml, que é 100 mais 50, né? Que vai dar 0,15 litros. Isso vai dar uma concentração de 0,005 dividido por 0,15. Isso vai dar a mesma concentração de sobra de HCl, 0,03333, assim por diante. Belezinha? Então, eu descobri o quê? Descobri que a concentração de hidroxila, ela é 0,033 mol por litro. Como eu tenho hidroxila, o que eu vou calcular primeiro, né, pessoal? Estratégia, ó. Vou calcular o pOH, né?
o pOH, eu não calculo o pH, calculo o pOH. pOH é menos log de 0,033, né? Menos log da concentração de hidroxila, que nós calculamos aqui atrás, não foi isso? Ó, calculamos esse menos log, deu 1,48. Só que agora é o quê? pOH, né? 1,48. Para calcular o pH, o que a gente faz? A gente diminui de 14, né? O pH vai ser, o pOH vai ser 14 menos 1,48. Então, o pH desse momento vai ser 14 menos 1,48, que vai dar 12,52. Show de bola? Então, olha só, começamos com pH 1, depois fomos para 1,48, de repente damos um salto para 7, e agora, quando sobra NOH, vai para 12,52. Isso aqui, eu fiz esse exercício, esse problema, e aí, logicamente, né, se a gente pegasse aqui outros volumes, né, a gente teria cálculo para vários pHs, né, para várias situações, né. Quando aqui, ó, a gente calculou esse, né, a gente calculou quando o volume foi 0, a gente calculou quando o volume foi 25, que ela arredondou aqui, né, 1,48 arredondou para 1,5, né, 50, né, aqui, ó, 50 e 100, né, tá vendo? São os volumes que a gente calculou aqui, né, na mão, né. Tem outros volumes, né. E é interessante, olha só, que legal que esses dados mostram pra gente, ó. A gente vem aqui, ó, pega 1,2, 1,4, 1,5, 1,6, 2, 2,3, 2,7, 3 para 49, ó. Note que 45, 48 ml, 49 ml, 49,5 ml, ou seja, esses volumes aqui, ó, estão muito próximos do ponto de equivalência. Estão quase chegando no ponto de equivalência, que é 50. Ó, 3,34 e de repente dá um salto para 7. Então, todas as variações de pH antes são bem pequenininhas, depois dá um salto grande, né? Isso porque a escala de pH é uma escala logarítmica, né? E aí depois, ó, de 7, que é 10, ó, o volume, quando dá 10,1, 0,1 ml, ó, que eu adicionei a mais, depois do ponto de equivalência, o pH pulou de 7 para 10. Depois vai subindo mais devagarzinho, ó, 10,7, 11, 11,3, até a gente chegar ao volume que a gente determinou. Isso aqui, então, seria dados de volumes de hidróxido de sódio adicionados e os pHs calculados para vários desses volumes. Com isso, obviamente, a gente pode montar um gráfico, né, que seria um gráfico de pH em função do volume de NOH adicionado. E como é que seria a cara desse gráfico, né? Teria essa cara aqui, ó. Que essa cara clássica, é um clássico de uma curva chamada curva da titulação. Quem for fazer área de exatas aí, química, biologia, né, engenharia química, quem vai fazer disciplina de química, com certeza vai construir essa curva de titulação no laboratório. É uma curva clássica. E tem essa cara aqui, uma cara meio que de um S, né? Parece um S. E o que acontece, né? Eu estou vendo aqui, ó, a variação do pH em função do volume de hidróxido de sódio adicionado, né? A variação é pequena de pH até chegar no próximo ponto de equivalência. Quando chega no ponto de equivalência, né, aqui, ó, próximo a 50 ml aqui, ó, acontece um salto do pH, né? E aí a gente tem o ponto de equivalência que é exatamente em 7. Nesse caso, o ponto de equivalência da titulação do HCl com NaOH. Beleza? Bom, essa curva aí, que é variação pelo volume, tem uma utilidade, assim, tem aqui só ver se consigo abrir aqui, tem uma animaçãozinha, animação na verdade não, é uma simulação, né? Só que aqui na simulação ele fez o inverso aqui, ó, ele coloca na simulação
ele coloca NaOH embaixo e HCl em cima. Ele inverte. Tá? E não tem como eu mudar isso. Deixa eu ver se eu como mostrar o gráfico aqui. E aí, o que vai acontecer? O pH vai começar básico e depois que ele vai neutralizar. Vai ser o contrário, né? Mas, deixa eu iniciar aqui o gotejamento aqui. Aqui, ó, vocês estão vendo ó, a construção da curva, ó. O pH começa básico, depois vai ficar neutro no pH 7 e finalmente ácido por conta do excesso de ácido que eu estou adicionando, né? Mas enfim, aqui seria só um complemento do que eu tinha falado antes. Eu acho que dá para mudar as concentrações aqui, ó. Eu posso mudar as concentrações para ver curvas diferentes. Bobeira isso. Porque está bem concentrado a base aqui. Deixa eu ver se tem como mudar. Colocar a mesma concentração. Mas, enfim, a curva está invertida, né? Por que a curva está invertida? Porque ele começou aqui com a base, né? E em cima ele está titulando com ácido. No nosso problema, no nosso exemplo, está inverso, né? Por isso que a curva está começando ácido e depois ficando básico. Mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Alguma pergunta? Para que serve essa curva, né? Tem uma utilidade. Por quê? Quem usa essa técnica da dosagem, para fazer dosagens, né? Ele tem que escolher o indicador. Por que acontece? Qual é o problema prático dessa situação aqui? Quando você faz uma titulação de um ácido com a base, você não sabe o momento que você tem que fechar a torneira. Né? Qual é o momento que você tem que fechar a torneirinha aqui? Você não sabe qual é esse momento. Por quê? Bom, você vai reagir uma base com um ácido, que ambos são soluções incolores. Né? Ambos vão formar um sal aqui, cuja solução vai continuar incolor. Você não vai ver nenhuma mudança física, né, na solução. Se você não tiver alguma coisa para colocar aqui dentro, para indicar, né, estou dando spoiler já, para indicar o momento de fechar a torneira, vai ser difícil. Você não vai conseguir ver isso nunca. Para isso, o que é feito, né, que o vídeo mostrou? O cara colocou algumas gotinhas de um indicador aqui dentro, né? O nome está dizendo indicador, né? E o que é o indicador, na verdade? O indicador é uma substância química que, no caso de pH, né, ele muda de cor dependendo do pH do meio. Muda de cor dependendo do pH do meio. Se a gente observar aqui, ó, ele usou, para titulação, usou a fenolftaleína, que é o indicador mais clássico de todos, né, que vocês conhecem. Nós fizemos, inclusive, algumas práticas com ela. Né? O que é a fenolftaleína? É uma substância química, que eu vou explicar qual é, que ela muda de cor, ela é incolor quando está abaixo de 8 e... Desculpa. Isso, é incolor abaixo de 8 e fica vermelho entre 8 e 10, que é a faixa de transição que a gente chama de pH. Então ela muda de cor, a fenolftaleína muda de cor dependendo do pH do meio. Então tem vários outros indicadores que estão listados aqui na tabela. Né? Vamos lá, vamos olhar aqui o gráfico. Né? A gente falou aqui, o ponto de equivalência da titulação do ácido clorídrico com NaOH é 7. Então eu teria que ter um pH, eu teria que ter um indicador, que mudasse de cor exatamente nesse pH. Porque se eu tenho um indicador que muda no ponto de equivalência, eu vou estar, vamos dizer assim, eu vou estar fazendo uma titulação mais precisa possível. Uma titulação ótima, né? Sem erro nenhum, sem problema nenhum. A grande situação é que não existem indicadores que falam assim, que escreve assim, olha, existe um indicador que muda no pH tal. Não existe isso. Existem indicadores que mudam numa faixa de pH. É o caso da fenolftaleína, que muda de 8 a 10. Então, professor, vai estar errando, então. Mais ou menos. Vai ter um erro, sim. Mas vamos ver qual é o erro. Olha, no pH 8 e 10, que é a faixa de viragem da fenolftaleína, está aqui, 8 e 10. Essa aqui, ó,
é a faixa de pH de transição da fenolftaleína. Se você olhar graficamente essa faixa de transição, vamos colocar um ponto médio aqui, vamos fingir que vira nesse ponto médio aqui, ó, a fenolftaleína. Né? Vamos falar que esse aqui é o ponto médio de viragem. Ponto médio de viragem. E aí, se eu puxo aqui para o eixo X, né, esse ponto, se eu faço uma projeção aqui no eixo X que eu não vou conseguir fazer, isso vai dar muito perto de 50 ml. Concorda comigo? Mesmo não sendo a viragem no pH 7, mesmo sendo um pouquinho distante do pH 7, pelo formato da curva, por a curva ter essa tangente aqui, né, muito, ter quase uma reta aqui, né, quase uma reta, né, 90 graus, nessa faixa de pH aqui, ó, o pH, o volume aqui está próximo de 50, se eu fizer uma projeção, que é exatamente 50 que seria o ponto teórico, né, que seria o ponto de equivalência. Então, eu vou estar errando? Vou estar errando sim, lógico, mas eu vou estar errando muito pouco, né, mas um erro aí de aproximadamente 2% que a gente calcula, que é um erro da titulação. Um erro de 2%. Para uma técnica que é uma técnica rápida, barata, simples, não é um erro muito grande. É um erro pequeno, né? É um erro legal. Dá para aceitar muito bem. Mas, por exemplo, aqui, só para ficar mais claro isso, se eu usasse esse indicador aqui, ó, o azul de timol, se eu usasse ele para ser o indicador daquela titulação, olha aqui o ponto de viragem, ó, 1,2 a 2,8. Estaria aqui, ó, 1,2 a 2,8 aproximadamente a viragem. Olha só onde eu estou pegando a viragem. Eu estou pegando a viragem num volume muito anterior ao ponto de equivalência. Muito antes do ponto de equivalência. Então, essas curvas, chamada curva de titulação, eu estou só falando aqui para vocês, quando se aparecer uma curva dessa em alguma questão e tudo mais, né? Essa curva tem uma utilidade prática, que é a escolha do indicador mais apropriado, né? A escolha do indicador mais apropriado. Por quê? Azul de timol eu não poderia usar nessa titulação. Está muito longe a zona de viragem, de transição desse pH. Né? Na verdade, muda aqui a cor de vermelho para amarelo. Né? Eu poderia escolher um outro indicador, menos esse. Azul de timol, não. Alaranjado de metila, também não. Verde bromocresol, também não. Mas eu poderia, por exemplo, escolher aqui, ó, azul de timol, que está dentro dessa retinha aqui. Ó. Qualquer viragem que está dentro dessa retinha poderia ser escolhido, porque está perto de 50 ml. Sacaram aí? Entenderam? Então, eu quero dizer o seguinte, ó. No caso da fenolftaleína, eu tenho duas situações aqui, ó. Uma situação que está bem antes do ponto de equivalência, e uma situação que está bem depois do ponto de equivalência. Né? Ficar muito rosa, no caso da titulação ali, não é muito bom. Porque o que significa ficar muito rosa? Significa que eu estou colocando muita base e estou passando muito do ponto de equivalência. Né? O ideal é quando dá um rosinha bem clarinho, assim, ó, que aí está bem próximo, né? Próximo, eu escrevo que está próximo, mas não no ponto de equivalência. Próximo do ponto de equivalência. Eu não digo que está no ponto de equivalência, pelo menos que está próximo. E próximo eu tenho um erro aí razoável. Um erro aceitável, né? Que é um erro de 2% aproximadamente. Show de bola? Entenderam aí a ideia? Ficou claro para vocês? Isso aqui é a fórmula, tá, pessoal, da fenolftaleína. Olha que fórmula doideira, né? A fórmula maluca. A fenolftaleína nada mais é que uma molécula orgânica, uma molécula com ácido, aliás. É um ácido orgânico. Que, como qualquer ácido, faz o quê? Libera H+. Ó. E aí, os indicadores funcionam no princípio de Le Chatelier. Deslocamento de equilíbrio. Se eu tenho muito H+, ó, se eu tenho muito H+, no meio, o equilíbrio desloca para onde? Para o lado contrário. Para o lado que é o quê? Incolor. Se eu tenho o meio rico em hidroxila, a hidroxila consome o H+, para formar água, o equilíbrio desloca nesse sentido.
no sentido da coloração vermelha. Então, os indicadores ácido-base nada mais que são que ácidos orgânicos que têm cores e que mudam de cor de acordo com o pH do meio, segundo o princípio de Le Chatelier, segundo o princípio de deslocamento de equilíbrio. Show de bola? Esquece essa doideirada toda aí, só lembrar que é um ácido, né? Que é um ácido. Perguntas? Precisamos avançar. Acabei conversando demais com vocês, me enrolei, tá vendo? Eu preciso iniciar, pelo menos introduzir esse conceito aqui, ó. Bom, falamos da titulação ácido-base, com isso nós concluímos a discussão de pH, no sentido de pH de ácidos e bases, né? Agora a gente vai entrar em outro conceito, que está ainda dentro do equilíbrio ácido-base, que é um conceito maior, né? Que é a hidrólise, que a gente chama de hidrólise. A hidrólise é um fenômeno que vocês vão entender, que eu vou explicar, que é muito aplicado no dia a dia, né? Que eu estou colocando algumas situações aí. Uma delas, mais clássica de todas, que é essa que está em cima aí, tem um senhor aí jogando um pozinho branco, né? Jogando um pozinho branco no solo, né? Numa horta aí, por exemplo. Ele está jogando aqui algo, né, que tem por objetivo regular o pH do solo, né? Que é uma discussão que a gente fez na última aula, porque a gente viu que algumas culturas, né, elas são muito sensíveis ao pH do solo, né? Então, regular o pH do solo é muito importante para o cultivo dessas substâncias. A gente tem aqui o exemplo também desse fenômeno que a gente vai trabalhar, que é no caso do sorrisal, né? Os antiácidos aí, eno, né, sal de fruta e tudo mais. Aqui eu estou mostrando uma outra situação, que é uma água meio amarelada, né, meio vermelha, que é uma água rica em ferro. E esse ferro também tem influência nesse fenômeno aqui que a gente vai trabalhar, né? Mas antes de falar especificamente desses casos, vamos conceituar aqui, vamos conceituar o que é hidrólise, né? Tá aí, né, um outro exemplo, né, desse procedimento que a gente chama de calagem, né? De calagem. Nesse caso aqui, ou o cara adiciona cal, por isso que é chamado de calagem, ou adiciona esse sal aqui, ó, que é chamado de carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. Geralmente o carbonato de cálcio é o mais usado. Ou calcário, né? O pessoal do interior conhece como calcário. Bom, o fenômeno da hidrólise, e aí eu queria enfatizar isso, o fenômeno da hidrólise é um fenômeno relacionado hidro, né? Vem de água, lise de quebra, né? Vem do fato de que sais alteram o pH do meio. Ou seja, não é só ácido ou base que alteram o pH do meio. Ácido e base na definição de Arrhenius, né? Ácido é substância que libera H+, base é substância que libera hidroxila, né? Não são mais só eles que alteram o pH do meio. Sais também têm o papel de alterar o pH do meio. São chamados aí de sais, que são sais ácidos, sais neutros e sais básicos. Isso é uma definição que é vista geralmente lá no primeiro ano, mas que não é muito explicado isso, né? Na verdade, eu nem explico, porque eu nem falo sobre isso, porque gera uma confusão, você tem que ficar decorando o que é um sal ácido, o que é um sal básico, o que é um sal neutro, e aí você não entende muito bem a origem disso, né? Então, fato, né? Fato. Os sais também alteram o pH do meio. Isso é um problema, né? Isso pode ser um problema, pode ser uma solução também. Por exemplo, se eu coloco sal de cozinha, cloreto de sódio, em água, preparo uma solução, né? E dissolvo o sal em água,
e vou lá e meço o pH usando um pHmetro, por exemplo, o pH vai ser igual a 7. Exatamente 7. No entanto, se eu mudo o sal aqui, ó, se eu pego um outro sal da química inorgânica, esse sal aqui chamado de acetato de sódio. Acetato de sódio. Aqui, ó, é um pozinho, né? Comprado, a gente compra. É um sal que a gente dissolve em água. E aí, se eu meço o pH antes da água, 7. pH neutro, porque só tem água por enquanto, né? Mas quando eu adiciono, eu vou lá medir o pH de novo, o pH está maior que 7. Se eu coloco algumas gotas de fenolftaleína aqui, ó, fenolftaleína, se eu coloco algumas gotinhas aqui, fica rosa. Se fosse na sala de aula, eu levaria o experimento para fazer com vocês. Aqui, se eu coloco a fenolftaleína, fica incolor. Não muda de cor. Aqui já fica rosa. Mas espera, como é que um sal, cuja fórmula eu estou mostrando aqui, ó, fórmula condensada, CH3CONA, como é que um sal desse, que não tem H+, ou não tem OH- na fórmula, né, não libera H+, nem OH- na fórmula, como é que um cara desse pode alterar o pH do meio? Como é que eu posso ter um pH básico de um sal, né? Que coisa bizarra é essa, né? Como eu disse, existem sais ácidos, sais neutros e os sais básicos. E aí, isso é consequência, né? O que está por trás disso é o fenômeno da hidrólise, obviamente, que é o assunto que eu estou falando com vocês, que eu estou introduzindo aí com vocês. O que seria a hidrólise, então? A hidrólise é porque é o seguinte, como eu tenho água no meio, eu tenho o fenômeno que é a lise da água causada pela presença de íons, né, provenientes desses sais que porventura vão alterar o pH do meio. Então, mas para explicar isso, a gente tem que discutir algumas coisas antes para vocês entenderem por que isso aqui acontece. Por que o meio fica básico, né? Então, aqui eu coloquei três situações, né? NaCN ficou básico, NH4Cl ficou ácido, NaCl eu tinha falado antes, a solução fica neutra. A gente tem aqui um sal básico, cujo pH aqui vai ser maior que 7, aqui um sal ácido, cujo pH é menor que 7, e aqui eu tenho uma solução neutra que o pH vai ser igual a 7. Para explicar a acidez ou não desses sais, a gente tem que discutir algo importante antes, né? Antes da gente entrar no caso C aqui, ó. Antes de falar especificamente do caso, né? Qual é o conceito de ácido forte e ácido fraco? Ácido forte. Qual é o conceito de ácido forte e ácido fraco? Alguém pode abrir o microfone aí e falar para mim? É pelos hidrogênios ionizáveis? Exato. Né? Um ácido forte é um ácido que tem grande capacidade de liberar o H+. O ácido fraco, ao contrário, tem pouca facilidade de liberar o H+. Se a gente for pensar em termos de estrutura do ácido, né? O que é um ácido forte, né? Um ácido forte qualquer é um ácido que tem o hidrogênio aqui, ó, que está ligado ao X, que é o ânion, ele tem grande desejo, né, de se separar dele. A ligação química aqui covalente, por exemplo, do hidrogênio com o X, é uma ligação tão fraca que essa ligação se rompe tão facilmente para formar H+, mais X-. E o que é um ácido, que seria o caso do ácido forte, né? O que é um ácido fraco? Um ácido fraco é o contrário, né? Um ácido fraco é aquele ácido que o hidrogênio não tem grande vontade de se desligar do Y aqui nesse caso. Nesse caso, o hidrogênio
tem grande afinidade, tem grande vontade de ficar ligado ao Y e não tem muita vontade de se desligar. Né? Seria o ácido fraco. O ácido fraco. Beleza. Nós vamos usar essa ideia, nós vamos usar, isso vale para bases também, a ideia da base forte e base fraca, a gente vai usar esse conceito, né, da vontade de ficar desligado e a vontade de ficar ligado, a gente vai usar esse conceito para explicar a hidrólise. Bom, por exemplo, o que seria a hidrólise? No caso aqui do NaCl, né? Por que a solução fica neutra? É o seguinte, quando eu coloco sal de cozinha, NaCl, em água, a gente sabe que esse sal é um composto iônico que dissocia em Na+, e Cl-. O problema é que, ou não, né, que eu tenho água nesse meio. E aí, nós teríamos a seguinte possibilidade. Primeira possibilidade. O Na+, que está aqui, ó, proveniente do cloreto de sódio, poderia reagir com a água. Mas reagir com a água, professor? Tem como isso? Tem. Teria como. Desde que uma situação seja obedecida. Qual a situação? Bom, eu coloquei água, escrevi água dessa forma, ó, HOH, H2O, né? Para ficar mais fácil vocês entenderem. Porque, lembra, a água, ela tem duas partes, assim, né? Uma seria a hidroxila, né? E a outra seria o H+, né? A hidroxila e o H+ formam água. Então, por o Na+ ser um cátion, né, a gente poderia prever o seguinte, a gente poderia prever que o Na+ iria reagir aqui com a hidroxila, NaOH, formar o NaOH, e sobraria o quê? Sobraria H+. Da mesma forma, eu teria aqui, ó, o Cl-, que é o ânion. Então, tem o cátion e o ânion reagindo com a água. O ânion reagiria com a água para formar o quê? Bom, o ânion sempre vai capturar o H+ da água, né, porque ele é negativo. Então, capturaria o H+ para formar HCl, e o que sobraria? O H-. Essas duas reaçõezinhas que eu descrevi são reações de hidrólise, que eu chamo, que a gente chamou. O que é uma hidrólise? Né? A hidro é a quebra da água, né? A água está se quebrando, tá vendo? Pela presença dos cátions e dos ânions. E isso tem como uma consequência. Qual é a consequência? A liberação de H+ e hidroxila. Bom, aí vamos discutir aqui, vamos relacionar com o que a gente falou antes aqui, ó. O que é um ácido forte? O que é uma base forte? O que é um ácido fraco? O que é uma base fraca? Veja, da forma que eu escrevi aqui, ó, vamos pegar o HCl para ficar mais fácil primeiro. Eu estou dizendo que o Cl- está capturando o H+ da água para formar HCl. Mas, espera lá, o HCl não é um ácido forte? A gente já viu isso em exemplos anteriores? E os ácidos fortes, se ele é um ácido forte, ele tem essa vontade de capturar o H+, ou tem a vontade contrária, que é de separar do H+? Né? Se ele é um ácido forte, ele não tem afinidade para o H+. Na verdade, é o contrário. O Cl-, ele não tem vontade nenhuma de ficar perto do H+. Ele tem vontade de ficar separado do H+. De modo que a forma que eu escrevi aqui, ó, de Cl- capturando o H+ para formar HCl, isso aqui jamais vai acontecer. Isso jamais vai acontecer. Por quê que não vai acontecer? Porque eu estou escrevendo uma reação no qual está formando um ácido que é um ácido forte. Então, essa reação de hidrólise, que seria a hidrólise do ânion, né, não acontece de jeito nenhum. De maneira similar, bom, aí concluindo, né? Se essa hidrólise aqui não acontece, a liberação de hidroxila também nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Entenderam aí? Tem alguma pergunta? Eu sei que é difícil entender. Isso não é um conceito muito fácil, não. Não sei se vocês entenderam. É um conceito muito simples de entender. De maneira semelhante, na reação de cima, que seria a possível hidrólise do cátion do sal,
né? Tem o cátion e o ânion. Na hidrólise do cátion, o que eu estou formando aqui? Ó? Eu estou formando o hidróxido de sódio. E aí, eu vou só ensinar um macetinho para vocês. Todas as bases formadas por elementos da família 1A e 2A menos o hidróxido de magnésio, todas essas bases formadas por esses elementos são bases fortes. Então, o hidróxido de sódio aqui, ó, tem o sódio, que é da família 1A, é uma base forte. É uma base forte. Então, o que vai acontecer? Eu estou fazendo a mesma análise do cloreto aqui embaixo. Estou dizendo que o Na+, vai capturar a hidroxila da água para formar o NaOH. Mas, pelo mesmo motivo do HCl, o NaOH, o Na não quer ficar perto da hidroxila. Ao contrário, quer ficar separado, já que ele é uma base forte. De modo que essa hidrólise aqui, ó, nunca vai acontecer também. Porque forma aqui uma base forte. Essas duas reações, elas não vão ocorrer. Eu só escrevi para ficar mais fácil entender, mas elas não vão ocorrer. E se não vai ocorrer, não vai liberar nem H+, nem OH-. Consequência disso, pH é igual a 7. A gente diz que o cloreto de sódio é um sal de caráter neutro. Tudo bem? Tudo bem aí? Isso vai ficar mais claro para você quando eu colocar os outros exemplos. Quando eu colocar os outros exemplos. Que é o caso aqui, ó. É o caso do acetato de sódio. Seria o caso, coloquei o primeiro caso, vou chamar isso de segundo caso. Segundo caso, exemplo, acetato de sódio. Por que o acetato de sódio resulta em pH maior do que 7? Porque ele, sendo um sal, ele altera o pH do meio? Qual a explicação para isso? Vamos lá. Então, o acetato de sódio é um sal, como o cloreto de sódio é. Quando eu coloco em água, dissocia, né? Em água, para formar o cátion e o ânion. Tá? O ânion e o cátion. E aí, bom, como isso está em água, eu vou fazer a mesma análise anterior aqui, ó. Eu vou colocar esses caras, esse ânion, esse cátion, para reagir com a água, para hidrolisar. Então, Na+, mais água, que eu vou escrever dessa forma, para ficar mais fácil. Essa reação é a reação em equilíbrio, tá? Reação em equilíbrio. O Na+, capturaria quem? De novo, pela mesma lógica, a hidroxila, para formaria o NaOH, mais, quem que sobrou? H+. Pelo motivo anterior, o NaOH que formou é uma base forte. De modo que isso aqui, ó, essa hidrólise nunca vai acontecer. Certo? No entanto, se eu pegar o ânion, que é o acetato, essa substância aqui, essa espécie aqui, se eu colocar ela para reagir com água, e vou ter água no meio, né, que é uma solução aquosa, o que vai ocorrer aqui? Como ele é um ânion, ele vai capturar o H+, para formar o quê? O, CH3COH. É um ácido que a gente já viu antes, não é? Como é que é o nome desse ácido aqui? Alguém lembra? Ácido acético. Isso aí, Renan. Ácido acético. E a gente fez vários problemas com ácido acético, e nesses vários problemas a gente viu que ele é um ácido fraco, não é isso? O ácido acético é um ácido fraco. E o que é um ácido fraco, pessoal? Voltando. Ó, o que é um ácido fraco? Um ácido fraco é aquele ácido que tem muita vontade de hidrogênio ficar grudadinho com o seu ânion correspondente. Não tem muita vontade de separar. É isso que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo? Esse ânion acetato tem grande afinidade com H+, se gruda. Né? Gruda ele. E aí, se liga ele, não desgruda porque ele é um ácido fraco. Tem essa característica. Né? E qual é a consequência disso? Né? Por ele ser um ácido fraco. Qual é a consequência disso? Olha, o que vai acontecer? Liberou quem? O H-. Bom, se essa reação aqui de cima não acontece e não libera H+,
Pelo lado contrário, essa reação aqui de baixo acontece, porque formaria um ácido fraco. E se acontece, acontece fazendo o quê? Ó? Liberando hidroxila. Hidroxila resulta em quê? pH maior do que 7. Então está explicado por que o acetato de sódio é um sal que altera o pH do meio. E altera, na verdade, para mais, né? Ele deixa o pH básico. Ele é dito, né? A gente chama ele de um sal básico. Um sal básico. Aqui, ó, né? Liberou hidroxila. Bom, alguma pergunta? Agora vocês vão entender por que é feita essa calagem aqui, ó. Por que se faz a calagem? Essa é a aplicação mais clássica da hidrólise, pessoal. É a mais clássica, a situação mais aplicada. O agricultor joga aí lá e não sabe por quê. Mas vocês vão saber por quê. Qual é o objetivo de se fazer a calagem? Né? O objetivo é que eu tenho um solo que tem um pH que não está adequado. E aí eu adiciono uma substância para alterar o pH. E que substância é essa que ele está adicionando esse pozinho branco aí? Não é cocaína. Ele está adicionando essa substância aqui, ó. Carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é um sal que vai se adequar exatamente nesse segundo caso. O carbonato de cálcio, quando em água, libera o quê? Os íons. Cálcio e carbonato. Lembrando que o cálcio é da família 2. Por consequência, o ânion tem carga menos 2. Tudo bem? E aí, eu tenho as possibilidades de hidrólise. Quais são as possibilidades de hidrólise? Do cátion e a possibilidade de hidrólise do ânion. Do cátion e do ânion, como é que ficaria? Ó, do cátion, o cátion vai pegar quem? Sempre o cátion pegaria hidroxila. Como são duas cargas aqui, vai precisar de duas hidroxilas, tudo bem, não faz diferença isso. Formaria essa base, ó, CaOH2, e soltaria 2H+. Bom, vamos lá. Essa base aqui, ó, é uma base que tem um elemento cálcio, que é um elemento da família 2A. Essa base é uma base forte. Pela análise anterior, essa hidrólise nunca vai acontecer. No entanto, a de baixo, cujo ânion, que é chamado de carbonato, vai capturar o H+ da água aqui, 2H+, para formar esse ácido aqui, ó, H2CO3, e liberando o quê? 2 hidroxilas, mais 2 OH-. Olha que legal. Essa base, esse ácido aqui formado, é um ácido fraco, muito fraco. De modo que essa hidrólise é uma hidrólise que é passível de acontecer. Essa aqui não acontece. A primeira reação, mas a segunda acontece. E se a segunda acontece, porque forma um ácido fraco aqui, ó, acontece liberando o quê? Hidroxila. Então, qual é o objetivo da calagem? Qual é o objetivo de fazer esse procedimento? Ué, com certeza, é para aumentar o pH, né? Porque o solo deve estar ácido. O cara foi lá, fez a análise do solo, viu que o solo dele áudio aí? Estão ouvindo? Porque às vezes a internet pode dar uma oscilada aqui no meu ponto aqui. Ixi. Eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. Tá, é porque pode dar uma oscilada aí, vocês me falam, né? Mas um solo que está ácido, né, é um solo que sofreu ali durante anos, né,
sofreu uma decomposição, não é isso? Eu acho que a internet deve estar com problema aqui. Estão me ouvindo? Ok, beleza. E aí, o que eles adicionam? Né? Adicionam uma substância, que é o carbonato de cálcio, que é o CaCO3, espera chover, né? A chuva vai ser um fator muito importante, porque a chuva vai, primeiro, né? A chuva vai fazer a dissolução do sal. Segundo, e essa dissolução vai disponibilizar os íons para a hidrólise, e a hidrólise do carbonato, especificamente do carbonato, vai gerar hidroxila no meio por conta da água, da chuva, né? Então, sem chuva, isso não acontece. Então, o produtor rural tem que esperar, né, tem que rezar para chover. E aí choveu, gerou, causou o fenômeno da hidrólise, e a hidrólise liberou hidroxila, e essa hidroxila, então, vai neutralizar a acidez do meio. Entenderam por que é feita agora a calagem, né? Por que é feita a calagem. Diga-se de passagem, no Sonrisal, os antiácidos contêm a mesma coisa. Isso, ó. Você pegar a fórmula do Sonrisal, de qualquer hieno, sal de fruta, também contém isso. Por que contém isso? Olha, o que libera? Hidroxila. Para que libera hidroxila? Ué, se ele é um antiácido, já está dizendo tudo, né? É um antiácido para reduzir a acidez estomacal. Sacaram aí qual a ideia da hidrólise? Eu tenho duas possibilidades de hidrólise, né? Do cátion ou do ânion. Nós já vimos o primeiro caso. Qual é o primeiro caso? Nenhuma hidrólise. Quando não tem nenhuma hidrólise, nem do cátion, nem do ânion, o resultado do pH é 7. Quando eu tenho uma hidrólise do ânion, eu tenho um pH maior que 7, né? Então, eu digo que esse sal, que é o carbonato, é um sal básico, né? É um sal que vai alterar o pH para mais do meio, né? Entenderam a aplicação, né, desse sal aí? Estou terminando, tá, pessoal? Estou terminando. Só quero concluir os casos aqui, que são bem rápidos agora. Por exemplo, o hipoclorito de sódio, né, que é a famosa água sanitária, a solução, né, de hipoclorito de sódio. Água sanitária não tem cloro, não, tá, pessoal? Não existe isso, não, tá? Cloro. Mentira, né? Cloro é um gás. Tem como ter gás aqui dentro. Na verdade, água sanitária é uma solução de hipoclorito de sódio. Que é isso? Fórmula é essa. O hipoclorito de sódio é um sal que está aqui dissolvido em água. Basicamente, água sanitária é sal e água, né? Hipoclorito e água. É um sal que também sofre o fenômeno da hidrólise. Esse ânion aqui, ó, que é o hipoclorito, reage com a água do meio para formar o ácido hipocloroso, que esse ácido é um ácido fraco. Consequência, libera hidroxila. Então, a água sanitária, além de ter o poder, obviamente, de limpeza, tem uma outra situação, que é uma água muito básica, muito básica. Tem um poder de corrosão, inclusive, muito grande, né? Uma água sanitária, se você jogar num tecido puro, né, sem diluir, você corre o risco de corroer o pano, o tecido, porque é muito básico, né? Esse ânion, o ânion hipoclorito, é um ânion que reage com a água pela hidrólise para gerar o ácido hipocloroso, que é esse ácido, mais hidroxila. Essa hidroxila deixa o meio básico, tá? Outro exemplo aí desse caso que eu acabei de explicar. Segundo caso, não. Terceiro caso, né? Terceiro caso. Seria o seguinte, exemplo. Vou pegar esse sal aqui, ó. É um sal, inclusive, usado na medicina. Aí, Maria Clara, ó. Esse sal aqui é usado no meio médico. Por que ele é usado no meio médico? Vou explicar por quê. Esse cloreto de amônio, que é o nome desse sal, é um sal, como qualquer outro, que dissocia em água em cátion e ânion. NH4 mais Cl-.
Eu sei que você está prestando atenção, só falei que eu estou puxando para o seu lado aí que você quer fazer medicina, né? Para associar aí. Mas, e aí o que a gente tem que analisar? Ó? A gente tem que analisar quem vai sofrer hidrólise, o cátion ou o ânion, né? Então vamos lá. Vamos montar as possibilidades aqui, ó. Então, o cátion reagindo ou o ânion reagindo com a água. O ânion reagindo com a água capturaria o H+, para formar o HCl, mais hidroxila. Nós já vimos em exemplos anteriores que isso aqui, ó, é um ácido forte e, portanto, essa hidrólise não vai acontecer. Essa reação não vai liberar hidroxila. De modo que o cloreto lá vai ficar intacto, não vai acontecer nada com ele, né? No entanto, aqui em cima, ó, se observar o íon amônio, esse íon NH4+, ele, como é positivo, né, vai capturar a parte negativa da água, que é a hidroxila, formando essa base aqui, ó, que é o hidróxido de amônio, mais o quê? Sobrou mais H+. Esse hidróxido de amônio, ao contrário do hidróxido de sódio, que eu coloquei aqui, ou de cálcio, que eu coloquei em outros exemplos, né, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, que eu coloquei em outros exemplos, esse hidróxido aqui, o hidróxido de amônio, é um hidróxido fraco. De modo que essa hidrólise aqui acontece, né? A hidrólise do cátion acontece. Seria o inverso agora, né? Falei hidrólise do ânion, agora estou falando da hidrólise do cátion, do sal, né? É esse cara aqui que está sofrendo hidrólise. Sofrendo não, está causando a hidrólise, nesse caso. E aí o que vai acontecer? Olha aqui. Vai liberar o quê? O íon H+. Se vai liberar o íon H+, uma solução preparada com cloreto de amônio, que é o sal, vai tornar o pH menor do que 7. Ou seja, o pH de uma solução aquosa de cloreto de amônio é ácido. Esse sal aqui é um sal considerado um sal ácido. E aí, por que ele é usado na medicina? Pelo seguinte, existe um problema, né, fisiológico, que eu já até falei antes, e talvez o Messias deve ter falado com vocês, né, mais da biologia, que é o fenômeno da alcalose. Né? O que é a alcalose? O pH do sangue do indivíduo fica mais alcalino do que o normal, né, fica mais básico do que o normal. Isso, em situações extremas, pode levar o cara à morte, né? Essa variação de pH do sangue. Então, no caso de uma alcalose, né, a gente pode combater a alcalose adicionando uma substância ácida, não é isso? Se eu adiciono uma substância ácida, eu regulo o pH do sangue do indivíduo, né? Mas tá. Pessoal, então, mete ácido sulfúrico na veia do cara, rapidinho você vai controlar o pH dele. É grande problema, né? O pH do sangue que estava lá sei lá, 7,8 pH alcalino, quando você adiciona um ácido forte, que é o ácido sulfúrico, o pH vai de 7,8 e vai para 1 num segundo, rápido, né? O cara vai morrer por outro motivo. Exatamente. Vai morrer por outro motivo. Então, o que a gente faz? Né? O que na medicina se faz? Né? Eles utilizam um sal, que é exatamente esse, é uma solução endovenosa, né, de cloreto de amônio, para, no meio, liberar uma quantidade de H+, que não é muita, a gente vai, na próxima aula, vai fazer alguns cálculos, não é muita a quantidade de H+, de modo a fazer uma regulagem gradual dessa alcalose, né, para não variar tanto esse pH, né, no caso de usar uma solução de um ácido na veia do cara. Né? Então, você usa o quê? Um sal que tem um caráter ácido. Tá? Bom, terminando então, por exemplo, né, eu estou vendo aqui um rio que está bem vermelho, né? Está parecendo com o rio lá da barragem de Brumadinho, né? Ou da barragem Mariana.
que gerou aquele transtorno todo no Rio Doce, né? De Mariana, principalmente, que causou, né, problema no Rio Doce. O que eu tenho aqui? Né? Eu tenho um rio muito avermelhado. Esse avermelhado, ele é consequência, basicamente, de ferro. Ferro no meio, né? Ferro dissolvido nessa água. Então, uma água muito avermelhada, muito amarelada, significa presença de íons ferro. Sais ou óxidos, né? Principalmente óxido de ferro. Esse cara aqui, ó, F2O3. E esse óxido de ferro, esses sais de ferro, tem muita presença de ferro 3+, quando são liberados, né? Quando são dissolvidos. Então tem muito ferro 3+ dissolvido aqui. Qual é a consequência disso? A consequência disso, que é uma água, de novo, né? Uma água avermelhada, amarelada. Aqui, na verdade, é uma água de poço artesiano, né? Uma água de poço, né? Que aí o cara tá vendo que a água está muito avermelhada. Isso é consequência de presença de ferro, né? Essa água ferrosa aí. O que vai acontecer, né? O que vai acontecer é o seguinte: a presença desses íons ferro entra no terceiro caso que eu expliquei para vocês aqui. O que seria o terceiro caso? A presença de ferro na água, esses íons ferro 3+, provenientes desses sais e tal, o ferro 3+, reage com a água, né, no fenômeno da hidrólise, nesse caso 3 mols de água, para formar isso aqui, ó, FeOH3 mais 3H+. Qual é a consequência disso? Uma água rica em íons ferro 3+, como é o caso aqui, ó, é uma água de caráter ácida, né? É uma água ácida. Então, um rio como esse, que está cheio de ferro aqui, ó, por conta de poluição, por conta de outros motivos, por conta de erosão, né, do solo, principalmente, por conta da presença desses íons ferro 3+ aqui nessa água, isso tem uma causa, que gera, né, tem uma consequência, na verdade, que é a liberação de H+, e, portanto, a água de rios ricos em ferro 3+, é uma água que tem um pH ácido, ou seja, um pH menor do que 7. Ok? Uma dúvida? Só para ilustrar mesmo essa situação aí prática, né? Eu fiz teve uma época que eu fiz um projeto de pesquisa com os alunos de um terceiro ano, isso tem tempo, foi em 2010, se eu não me engano. Eu fiz um projeto com os alunos aí do IFES, e a gente tinha como objetivo determinar o teor de ferro ao longo do rio Itapemirim, né, pegando desde Coutinho ali, né, que é próximo a Duas Barras, né, que seria o que a gente chama de jusante e montante, que a gente chama do rio, né, antes e depois, antes de chegar em Cachoeiro, ou seja, lá em Coutinho. Aí depois a gente pegou 2 pontos amostrais, a gente pegou dentro de Cachoeiro, né, um perto do Valão, que é ali perto da Ilha da Luz, na verdade. O outro ponto a gente pegou lá quase no meio da cidade mesmo, lá na frente. E um quarto ponto a gente pegou lá na Safra, na saída do rio. Ou seja, a gente pegou água do rio antes do rio chegar em Cachoeiro, na cidade. 2 pontos na cidade e um ponto depois de Cachoeiro, para analisar exatamente qual é o efeito da ação do homem, nesse caso, né, dentro da cidade de Cachoeiro, para contaminação ambiental. E contaminação ambiental em 2 fatores. pH, que seria uma delas, e a concentração de íons ferro dissolvido nessa água. Por quê? Porque
A gente sabe que no processo de produção de mármore e granito, a serragem, né, do mármore e granito, usa um material, ainda muito usado, né, principalmente nos tiares antigos, muito usado um material chamado granalha. Não sei se vocês já ouviram falar nesse material. A granalha é um material que é usado para ajudar no corte da rocha. E aí a granalha contém muito ferro. Na verdade é um óxido de ferro, que ele é passado ali no corte, né, para facilitar esse corte, e depois essa granalha ela é despejada. Ela vai sobrando, né, ela vai se desgastando e vai indo para quem não tem tratamento de água, para quem joga no rio, joga direto no rio. Então a gente estava querendo analisar qual é a concentração de ferro ao longo do rio e qual era o efeito da concentração de ferro, né, ao longo do rio. E a gente media, né? É uma aluna que, inclusive, hoje, eu influenciei muito mal essa aluna. Hoje ela está fazendo engenharia química Ela faz engenharia química na Federal do Rio de Janeiro, na FRJ. Engenharia química na Federal do Rio de Janeiro é um dos melhores cursos de engenharia química do Brasil, né? Está lá no Fundão, né? Na Ilha do Fundão, ela foi para lá. Então eu influenciei muito mal essa menina. Enfim, ela foi para lá fazer faculdade, depois, né? E aí a gente fez projeto, né? Durante o ensino médio. E vimos resultados bem interessantes, né? Por exemplo, que a concentração de ferro estava variando, que o pH estava variando em função da concentração do ferro, justamente por conta disso, né? Porque o ferro em si, não é tão maléfico assim, não é tão ruim. O ferro não é um contaminante, né, para o homem, né, para o meio ambiente. O ferro, inclusive, participa da nossa hemoglobina, né, não é um problema. O problema é que o ferro em água causa isso aqui, ó, a variação do pH do meio, né, e isso sim, a variação do pH do meio pode causar efeitos biológicos, né, por exemplo, a morte de peixes e tudo mais, né, a vida ali aquática, né, pode alterar todo o equilíbrio aquático, né? Então a gente estava querendo fazer uma análise nesse sentido, e foi um estudo bem legal, bem bacana. Bom, eu não vou fazer aqui, vou terminar a aula, mas teria um quarto caso. Qual que seria o quarto caso? Vou passar a lista assim, Agra, final da aula. Final da aula assim, até o final da tarde, tá? Seria o quarto caso, que seria o caso no qual ocorre tanto a hidrólise do cátion como a hidrólise do ânion. Os dois juntos são hidrolizados. Porque o que eu coloquei aqui, ó? Eu coloquei várias situações, né? Primeiro caso, nenhuma hidrólise. Né? Nenhuma hidrólise. Nem o cátion, nem o ânion hidrolizaram. Né? Que seria o caso do cloreto de sódio, pH 7. Tem o segundo caso, que quem hidrolisou, quem reagiu foi o ânion. O cátion não. Tem um terceiro caso, que eu acabei de falar agora, que seria quem reage é o cátion, o ânion não reage. E teria o último caso, que seria ambos, né, reagindo. Por exemplo, esse sal aqui, ó, NH4CN, que é o cianeto de amônio. Né? Nesse caso aqui, tanto o amônio como o cianeto, eles reagem com a água. Né? Se reage com água, tanto um libera OH+, o outro libera OH-. Então, poderia falar o pH é 7? Não, eu não posso afirmar isso. Não dá para afirmar isso, tá? Por que não dá para afirmar? Porque depende do alcance da hidrólise de cada um. Se o cátion hidrolisa mais, se o ânion hidrolisa mais, então não vai ser 7. Pode ser igual a 7, mas na maioria das vezes vai ser diferente de 7. Ou seja, depende. Vou escrever assim, ó. Depende. E a gente continua isso na semana que vem, tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma dúvida? Aí semana que vem a gente faz... Eu me ative muito essa questão qualitativa hoje, né? De pH, e semana que vem, de sais, e semana que vem a gente vai fazer alguns cálculos. Beleza? De boa, Fafá de Castelo. Podemos almoçar, então? Já tô comendo. Quem tá falando aí? Arthur? Canela. Canela. É, Arthur.
Ah, você não tava no início da aula não, vagabundo. Tá bom. Tava... É que eu acordei um pouco mais tarde, velho. Caí ontem, ralei Nossa. tudo. Véio. Foi foda.